Olá, povo de Deus, mais uma vez estamos aqui no nosso treinamento Evangelização Passo a Passo, como ganhar uma vida para Cristo. Hoje é a nossa quarta aula. Eu tenho ficado muito feliz de estar aqui com vocês, pode ter certeza disso. E hoje eu quero falar de uma coisa interessante com você. As pessoas não entendem que a evangelização é um processo. Ela é um processo, onde tem a participação de Deus, através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem vai agir no coração das pessoas, e temos a nossa participação. Bem, a gente não precisa entender o processo de Deus. Deus sabe como fazer. Vamos entender o nosso processo. Como se dá o processo de evangelização, de exposição da palavra de Deus. E eu quero simplificar isso, estruturar isso em 10 pequenos passos. O primeiro passo, olha aí na tela. E o primeiro passo nós chamamos de oração. Olha o texto, Colossenses capítulo 4, verso 3. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos o mistério de Cristo. Gente, quem falou isso? Foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está escrevendo aos Colossenses, dizendo, gente, ore por mim. Ore porque onde eu estou agora implantando esta igreja, pregando esse evangelho, a dificuldade está grande. As resistências estão grandes. Paulo sabia disso. Mas veja que Paulo entendia que é impossível fazer uma evangelização eficiente sem oração. A evangelização não começa quando você anuncia, começa a falar de Jesus, começa antes, quando você começa a orar pedindo a Deus que lhe dê oportunidade, que trabalhe no coração das pessoas que você vai abordar. Então o primeiro passo no processo da evangelização é a oração. O segundo passo, veja o que está na tela. A escolha do público. Mateus capítulo 10, verso 5. Jesus ensinou esses 12 e lhes ordenou dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entreis em cidades samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha só, eu gosto do texto de Mateus capítulo 10, porque para mim é um manual de evangelização urbana. Jesus pega os seus discípulos, divide eles em dois e dá instruções. E entre as instruções que Jesus está dando para essa primeira experiência de evangelização dos discípulos é escolha o público. Vocês não vão pregar nem para os samaritanos, nem para os gentios. Vocês vão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ora, discriminação, preconceito de Jesus. Jesus não queria que os samaritanos se convertessem, nem os gentios. Não, não era isso. Jesus entendeu que eles ainda não estavam preparados para outros públicos. Então o que Jesus fez foi dizer para eles, vamos selecionar o público. Quem você evangeliza melhor? Com certeza um jovem evangeliza melhor outro jovem. Um adulto evangeliza melhor um adulto. Uma mulher evangeliza melhor uma mulher. Um ancião evangeliza melhor um ancião. Isso não quer dizer que Deus, na sua soberania, Ele não possa usar você para pregar o evangelho a qualquer pessoa, é lógico. Mas nós precisamos reconhecer as nossas habilidades. Idade, sexo, perfil de maturidade. Às vezes a minha profissão me favorece a pregar melhor para pessoas da mesma profissão. Então a escolha do público é estratégico, que na hora que eu for evangelizar, eu possa abordar pessoas que eu entenda que eu terei maior facilidade na pregação do evangelho. Veja o próximo passo. Vejamos o terceiro passo, eu chamo de apresentação. O Evangelho de João, capítulo 4, verso 7, diz, veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus, dai-me de beber. A apresentação é um momento importante na evangelização. É um momento que a gente quebra o gelo. É um momento que a gente se apresenta à pessoa e cria uma empatia com ela. Jesus queria salvar a vida daquela samaritana, nós sabemos disso, conhecemos bem o texto de João capítulo 4. Só que Jesus já não chegou abordando, apresentando o seu pecado, falando da água que muda. Jesus iniciou um contato, Jesus fez uma apresentação diante dela. Isso é importante. A gente já não pode chegar pregando o evangelho. A gente tem que quebrar o gelo, a gente tem que criar o clima, a gente tem que despertar o interesse das pessoas para aquilo que nós vamos ensinar. Veja o quarto passo. Introdução do evangelho. Ainda no texto de Evangelho de João, capítulo 4, agora no verso 10, diz, Jesus respondeu e disse-lhe, se te conheceras o dom de Deus e quem te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. É uma outra coisa interessante a gente entender o que é a introdução do evangelho. Jesus já não foi ainda informando para ela que ele podia ser a água que podia mudar a vida dela. Mas Jesus fez a saudação, fez uma apresentação,
tocou no assunto de água, envolveu ela num discurso, quebrou o gelo, e aí agora ele fez a ponte. Ele começou a introduzir o que, na verdade, ele queria desde o início dizer àquela mulher samaritana através do elemento que ele usou, água. Ele começou agora a fazer a associação da água com a mensagem dele. Ora, eu te pedi água, é verdade, mas se você soubesse quem te pediu, você que pediria. Então a introdução do evangelho tem que ser feito aos poucos, para que você possa entrar no objetivo da exposição do evangelho à pessoa que você está evangelizando. Olha o próximo passo. Conteúdo. Ainda no evangelho de João, capítulo 4, agora verso 13 e 14, diz: E Jesus respondendo disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Agora, neste momento, nessa etapa da conversa, Jesus finalmente vai revelar o seu propósito e vai dizer para ela que a água que ele tem é a água que ela precisa. Gente, as pessoas sempre serão impactadas pelo evangelho como ela foi, você conhece o texto, porque o mundo não pode oferecer aquilo que só o evangelho pode, garante e oferece ao ser humano. Portanto, após a apresentação, você vai introduzindo o conteúdo até entrar de forma clara no conteúdo. E o conteúdo é fazendo com que a pessoa entenda qual a importância da palavra de Deus para a vida dela. Aquela mulher foi atrás de água, aquela mulher tinha sede, aquela mulher precisava de água, e Jesus está dizendo: eu tenho a água que você precisa. Quantas pessoas nós encontramos na rua que estão às vezes aflitas, perturbadas, indecisas, precisando de uma resposta? O evangelho tem resposta para elas, e nós precisamos mostrar. O que eu vou dizer para ela precisa ter sentido, relevância, importância. Ela precisa entender que eu tenho a solução que ela precisa, que está na palavra de Deus. Olha o próximo passo. Interação. No Evangelho de João, capítulo 4, verso 16, diz: Disse-lhe Jesus: Vai e chama o teu marido e vem cá. Olha, você precisa entender que no processo de evangelização, a pessoa do outro lado ela precisa interagir, ela precisa participar. Às vezes é importante nós fazermos algumas perguntas, ver se elas entenderam, ver se o que nós estamos dizendo está fazendo sentido na mente dela. E Jesus agora, para o que estava dizendo, manda chamar o marido dela para ver um nível de sinceridade e um nível de compreensão de tudo aquilo que ela estava ouvindo da parte dele. Isso é muito importante. Não fique somente falando. Não fique somente você dominando o assunto. Não é um monólogo. A evangelização é um diálogo. É você expondo a palavra e permitindo que a pessoa também tire uma dúvida, que ela tenha alguma expressão facial mostrando dúvida ou interesse, e você possa ter essa interação com a pessoa. O próximo passo é resistência. O sétimo passo, ainda no Evangelho de João 4, agora o verso 12 diz: És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo dele próprio, e os seus filhos e o seu gado? Olha, interessante. Ela ouve Jesus, ela começa a ter interesse, mas chega um momento que ela questiona Jesus. Ela demonstra a sua resistência. Resistência é algo extremamente natural na evangelização. Nem todo mundo vai receber aquilo que você vai falar de bom grado, sem fazer uma pergunta, sem manifestar um descrédito ou uma interpretação diferente. Há muitas religiões que estão ensinando, há programas de rádio, há tantas coisas. A resistência não significa que a pessoa não está interessada nem compreendendo naquilo que você está falando. É natural, é esperado. Saiba que as pessoas terão algum tipo de resistência. Elas poderão fugir do assunto, elas poderão fazer perguntas que vão atrapalhar um pouco você ou colocar você em saia justa. Quando isso acontecer, entenda que está ocorrendo tudo na mais perfeita naturalidade. Esteja preparado para responder, mas não fuja do assunto. Volte para o tema. Responda, volte para o tema, mantenha o seu foco. Jesus não deixou de falar aquilo que ele iniciou, sobre água, sobre mudar a sua vida. Então, pense dessa forma. Esteja preparado para as resistências. Ela resistiu mais de uma vez, por sinal, porque no verso 20, ela vai perguntar: onde se deve adorar? É possível que as pessoas resistam ao longo de todo o processo, mas se o Espírito Santo estiver agindo, Deus vai fazer uma grande obra na vida delas. Vamos para o próximo passo? Estamos terminando. Passo 8. Fechamento. O Evangelho de João 4, 25. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu sou, eu que falo contigo. Ora, toda evangelização precisa ter um fechamento.
Você não vai só falar, a pessoa vai se emocionar, lacrimejar, ela vai se emocionar com o que você está dizendo e você vai dizer, ok, vou orar por você, vai em paz e fique assim mesmo. No processo da evangelização, que começa com a oração, ela precisa terminar com um fechamento. É preciso lançar um desafio, é preciso fazer o apelo, é preciso perguntar se a pessoa quer se comprometer com Cristo, se ela está entendendo o que o Evangelho pode produzir na vida dela, o que Jesus significa para ela e que ela precisa de Cristo. Você precisa perguntar, sem vergonha, sem constrangimento, se ela quer aceitar a Cristo. Agora, às vezes, o fechamento pode não ser o definitivo. Você pode fechar, então, vendo que ela não está ainda muito convencida, que a pessoa não está totalmente aberta. Você pode dizer assim, olha, podemos encerrar por aqui e continuar essa conversa amanhã? Isso é um fechamento. Você cria um vínculo para voltar depois. Mas é importante sempre lançar um desafio. Você dizer para a pessoa, vamos orar por isso? Você topa orar e pedir, Senhor, fala comigo e tal. Ele vai falar com você. Então você pode lançar desafios para essa pessoa e fazer esse fechamento, fazendo com que o processo da evangelização seja mais eficiente na vida dessa pessoa. Nono passo, nós chamamos de vínculo. No Evangelho de João, capítulo 4, verso 28 e 29, diz, deixou a mulher, pois, o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura esse não é o Cristo? O vínculo é uma coisa fantástica, porque às vezes a pessoa poderá aceitar a Cristo, às vezes a pessoa poderá dizer, agora não, mas continue orando por mim, eu queria saber mais. E o vínculo, como eu falei anteriormente, é a possibilidade de dar continuidade a esta conversa. Como também dizer para a pessoa, venha na minha igreja, participe de um culto conosco, venha para essa programação, vamos começar um estudo na sua casa. Isso é um vínculo. É importante que enquanto a pessoa não aceitar a Cristo, você não perca a oportunidade de continuar falando de Cristo para ela. Por último, nosso 10º passo é a oração. De novo, 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 2, Paulo dizendo, sempre damos graças a Deus por todos vós, fazendo menção de vós em nossas orações. Interessante, Paulo agora está escrevendo à igreja de Tessalonicenses, uma igreja que ele implantou, dizendo, olha, eu continuo orando por vocês. Paulo passou muito pouco tempo em Tessalonicenses, cerca de 4 meses e meio, e aquela igreja ainda estava se desenvolvendo. Mas Paulo não deixou de orar por ela. Veja que não é o primeiro passo, porque no primeiro passo nós estamos orando porque ainda vamos abordar para que Deus abra as portas, para que Deus nos dê sabedoria, para que Deus trabalhe o coração das pessoas que serão abordadas. Mas agora é a oração pós, onde você vai colocar diante de Deus como foi a conversa, como foi a resistência dela, qual foi o fechamento que você fez, que vínculo você deixou amarrado com ela, para que Deus continue abençoando esse processo de evangelização. Olha, eu espero que você possa ter guardado no seu coração. Vou passar aí na tela novamente os 10 passos. Pratique. Deus quer usar você, com certeza. Até a próxima aula. Deus te abençoe.